Olá pessoal, boa noite a todos. Eu aqui mais uma vez com vocês no YouTube. Ontem se iniciou o canal, tem apenas um dia, vai completar 2 dias hoje e estamos aqui mais uma vez para conversar, passar um pouco da minha experiência, da minha história, porque eu creio que vai servir para muito. Eu acho que toda história serve um pouco para cada um de nós, como experiência. Ontem eu contei dos planos que eu tinha, não contei tudo, mas contei um pouco, não cheguei a terminar o que eu falei um pouco da minha filha e hoje vamos dar continuação aí ao que eu tinha falado. Que eu havia desde pequeno sonho, que talvez não era o meu desejo, de naquele momento, naquela hora de me casar, de ter filhos. Talvez não era naquele momento. Talvez eu queria estudar, queria viajar, ter uma vida diferente, mas como se diz, né? Família às vezes ela interfere um pouco na nossa vida. Se nós não formos fortes o suficiente para vencer certas coisas que nos são dadas. De repente era o sonho da minha mãe, não era meu sonho naquele momento. Meu sonho era estudar, era fazer faculdade, fazer o curso, viajar, conhecer o mundo. Mas enfim, hoje eu estou aqui com outros planos, com outros projetos. Como eu falei, eu fui casada. Às vezes eu fico vendo aí na internet muitas pessoas falando da tal da esposa troféu. Eu vou dizer uma coisa, vou ser bem sincera com você, ficar realmente às vezes parada é maravilhoso. Por um certo tempo, por algumas horas, mas depois se torna cansativo e enjoativo. E eu acho que casamento não traz, no dia de hoje não traz muito, nunca trouxe, e dia de hoje não traz muita segurança para ninguém. Eu acho que toda mulher ela tem que ser independente. Não é carregar a casa se você tem um marido, a casa, a família, tudo nas costas, financeiramente, mas ter a sua independência para fazer o que quer, comprar o que quer. Isso não impede de você ter um bom casamento, um casamento sadio. E eu não. Eu praticamente parei de trabalhar, parei de viver minha vida. Fiquei dentro de casa, me anulei por uns tempos. Não tenho arrependimento, como eu falei, de ter tido a minha filha, porque minha filha foi planejada, foi algo planejado por mim. Eu quis ter minha filha. Então, não foi algo que me atrapalhou. E que o que me atrapalhou em si, eu creio assim, foi a forma como eu conduzi as coisas, como eu conduzi a minha vida. Porque eu poderia, como se diz, eu poderia ter continuado estando casada e ter voltado a estudar e trabalhado, como muitas fazem. O problema é que a gente se acomoda. Tanto a gente se acomoda que muitas das vezes a gente engorda durante o casamento, não é verdade? Ao longo do percurso, às vezes nós engordamos por acomodação, relaxamos, né? E eu acho que houve uma acomodação da minha parte. Ou talvez eu não pensei nas coisas, no futuro, no amanhã, né? Aí depois, como diz, né? Vem as consequências e até a gente se recuperar de certas coisas é difícil, porque eu te digo uma coisa, problema financeiro traz problema emocional também. Quem diz que dinheiro não é bom, dinheiro é um bem necessário, porque o dinheiro você paga seu aluguel, o dinheiro você paga suas contas, em dia, você sem dinheiro, sem trabalho, você é um nada, você não é ninguém, ninguém te valoriza, ninguém te respeita. Seus amigos vão embora, sua família às vezes some, só telefona para saber se você tá mal, para estar espalhando para todo mundo, que eles só servem para isso, a grande maioria das famílias, porque são as famílias que cuidam dos seus, que o resto
vai embora e fica só a gente e Deus. E aquilo que restou de nós, às vezes os filhos, né? Então, o meu divórcio não foi tão complicado, porque ali, naquele momento, eu tinha uma certa rede de apoio. Mas foi, entre aspas, complicado, porque você volta para casa da sua família. E para mim foi isso. Foi complicado, porque, deixa eu botar o Azaf aqui, vou te dizer por que foi complicado, porque eu voltei para casa da minha família. Eu não tinha minha casa, não tinha minha casa própria, né? Meu ex-marido não quis ter. Não quis ter, não se esforçou muito para ter uma casa própria, porque na época ele era pastor, então a família dizia que pastor não tinha que ter casa, né? Então eu não tive nada, eu não lutei também, né? Eu acho que eu fui um pouco despreparada. Eu me peguei despreparada para certas situações nessa vida. E, como eu digo, né? Voltei. Às vezes a gente ouve coisas que não quer ouvir. Vive coisas que a gente não quer viver na casa dos outros. Porque um dia foi sua casa e hoje não é mais, não é a casa da sua mãe. É a casa do seu pai. Quando é um pai legal, quando é uma mãe legal que te apoia, quando é uma família legal que te apoia, sabe? O que você está passando é maravilhoso, mas quando não é, você ouve coisas que você não quer ouvir, você é humilhado diariamente. Aconteceu isso muitas vezes comigo. As pessoas falam assim, é porque... Não é porque minha mãe morreu que eu vou dizer que a minha convivência com ela foi mil maravilhas, né? Tem pessoas que a gente fala assim, mas fulano morreu, era tão bonzinho, quando morre fica bonzinho. Não vou dizer que era mil maravilhas, não, porque era muita perturbação, não é isso que eu falo. Às vezes a família perturba a nossa cabeça, tira a nossa paz, né? E a gente, sem dinheiro, fica com o nosso emocional abalado. Foi aí que eu montei minha página, comecei a estudar turismo. Minha mãe, até o final da vida dela, me trouxe muitos problemas, me trouxe muita dor de cabeça. Eu parei minha vida toda. E eu me encontrei sozinha depois, porque você, para cuidar do doente, você tem que parar a sua vida, você tem que parar tudo, né? Mas graças a Deus, consegui me recuperar, eu estou aqui, estou de pé. Mas é isso que eu falo, eu penso assim, que a mulher tem que ser independente. Ela tem que ter independência dela, pra não depender de homem. Mais tarde não dá certo essa relação. Você tem pra onde você ir, você tem o seu trabalho. Você vai estar com a sua cabeça mais descansada para pensar o que vai fazer da vida. Como que você vai se construir, se reconstruir. Você destruída, dificilmente às vezes você se reconstrói. Se você não tiver uma rede de apoio, alguém que te ajude, alguém que te dê força a se levantar, não sei que você seja uma pessoa muito esforçada, né? E eu, por diversas vezes, graças a Deus eu tenho minha filha, mas eu me encontrei sozinha. Ninguém ajuda ninguém, pessoal, nessa vida. E quando ajuda, é com outras intenções. Quando é uma amizade, às vezes, te ajuda porque pensa que você tem grana e vai ganhar alguma coisa em troca ali. E quando é um homem, ele ajuda que você, que é mulher. A maioria dos homens te ajuda porque acha que vai ter alguma coisa com você. E quando, às vezes, não tem essa expectativa de ter algo com você, né? Você não dá essa expectativa, se faz muito de caridoso, muito, não, vou te ajudar de bondoso. E quando vê, se torna seu inimigo porque você não quis dar algo em troca. Então, a vida toda, tudo, o ser humano é uma moeda de troca, sabe? Nesses últimos tempos eu aprendi que nós somos uma moeda de troca para as pessoas. Se você tem algo para oferecer, dificilmente uma pessoa vai querer algo de você, não vai querer nada em troca de você, né? Então me divorciei, acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Com 3 meses eu consegui meu divórcio, consegui minha independência dele.
Ele foi seguir a vida dele e eu fui seguir minha vida. Não tinha como permanecer casada, né? E minha filha hoje está adolescente, né? E tá aí, bem, vivendo a vida dela. Talvez se eu tivesse casada, minha casa estaria destruída, né? Então, pessoal, é isso aí. Se você gostou, dá o seu like, dá a sua curtida, dá o seu joinha e nos segue. Que todos tenham uma ótima noite.